Olá, aqui é o Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade na Prática com os Miss. Ora! Bruno, teu programa já acabou. O que tu está fazendo aqui no Código da Alma? E aí, gente profunda, sejam bem-vindos a mais um Código da Alma. Você está cercado de pessoas intrometidas? As pessoas se metem demais na sua vida, dando opinião, dando pitaco e até dizendo o que você precisa fazer? Fica aqui comigo que eu vou dar dicas importantes para que isso não aconteça mais. Solta a vinheta aí, pessoal! Pode rir. Que porrada! Vocês viram que aqui no começo do vídeo a gente fez uma piada, né? É uma zoação da nossa parte. O Bruno entrou aqui, para fazer os mistérios da alma num espaço que era meu. Por que ele invadiu um lugar que não foi reservado para ele? Essa mesma coisa acontece na sua vida quando você permite que as pessoas entrem e se intrometam. Você estava pensando que a culpa era dos outros, né? A pessoa que era intrometida, a pessoa que dava pitaco. Não. Aqui no Código da Alma, a gente sempre fala sobre isso. Que nós atraímos as pessoas que estão ao nosso redor, nós atraímos as situações que acontecem na nossa vida, nós atraímos tudo que vem até nós, porque nós somos um imã. E esse imã traz esse tipo de situação. O universo identifica coisas em você e traz outras coisas semelhantes a isso. Então, se você tem na sua vida muitas pessoas que se intrometem, muitas pessoas que dão opinião, muitas pessoas que dão pitaco, é porque você está pedindo isso para o universo. Como assim? Eu não peço isso! Meu Deus, eu nunca pedi isso para o universo para trazer gente intrometida. Mas é que o universo interpreta os sinais que você dá. E se você é uma pessoa insegura, que não sabe tomar suas próprias decisões, que sempre precisa da opinião de alguém para tomar boas decisões, que está sempre perguntando o que os outros acham, ou então você toma muitas atitudes incertas e depois se arrepende porque você tem dificuldade de tomar decisões na sua vida, o universo entende que você precisa de ajuda para tomar suas próprias decisões. E aí ele envia um monte de gente intrometida, um monte de gente pitaqueira, porque existe essa falha na sua energia, uma falha que demonstra que você é inseguro e que você precisa dessas pessoas ao seu redor para lhe lembrar o quanto você é inseguro e o quanto você precisa curar insegurança. Então, todos nós temos fraquezas. Eu tenho fraqueza, qualquer ser humano tem fraquezas, tem falhas no seu campo de energia. E quando as situações se aproximam, a gente precisa identificar o que a gente precisa curar de acordo com as situações que vêm até nós. Então, não adianta culpar a sua sogra que se intromete na sua vida, não adianta culpar a sua nora, não adianta culpar o Bruno, que estava aqui num lugar, num ambiente, né, que não devia. Não adianta culpar as pessoas. Você demonstra insegurança. E aí é na sua insegurança que as pessoas vão lá e se intrometem, porque vem espaço para entrar. A insegurança da gente é que abre essa porta. Uma pessoa insegura diz assim: a porta está aberta, pitaqueiros, venham para minha vida, venham dar palpite, venham dar opinião, venham se intrometer. A porta está bem aberta para vocês. Então, quando você aprender a ser mais seguro nas suas decisões, viver mais o momento presente, isso nos traz segurança, não viver tão ansioso e preocupado com o futuro e nem tão preso ao passado, né? Quando você fizer a sua reforma íntima, revendo o que você precisa curar, quais são as coisas que você veio desenvolver nessa vida, tudo isso vai melhorando. E quando o universo entender que você não tem tanta necessidade de primeiro ouvir a opinião dos outros para depois decidir sobre as suas próprias coisas, sobre seus gostos, sobre o que fazer, aí ele vai parar de colocar essas pessoas intrometidas e pitaqueiras na sua vida. Eu lembro quando eu atendi em consultório que as pessoas sempre reclamavam das sogras e as sogras sempre reclamavam das noras. Era uma reclamação constante, sim. Isso não acontece muito com genro e sogro, né? Acontece mais com nora e com sogra mesmo, assim. Eu acho que até pelo amor que a mãe sente pelo filho e depois quando o filho, né, namora alguém ou casa, ela sente que está entregando o filho para uma outra pessoa cuidar. Então tem toda essa
essa troca, né, de bastão, assim, da mãe passar o filho para a nora, se preocupar com as coisas que ele gosta. Enfim, né, existe uma série de coisas envolvidas, a culpa não é das sogras, a culpa não é das noras, mas eu acho que nos dois casos precisa haver entendimento, diálogo e principalmente amor. Eu acho que quando tem amor e não tem competição, mas colaboração, as coisas costumam ser melhores. E eu acho que a lição principal que fica nesse vídeo é que você precisa dar limites, você precisa mostrar segurança, você precisa exigir respeito, porque eu sei como é que é isso. Às vezes, puxa, sua mãe vai lhe dar um conselho e pode ser que ela seja meio incisiva, meio intrometida. E você admira sua mãe, você ama demais ela, e ela é mais velha, ela tem mais sabedoria, então às vezes a gente deixa passar do ponto e não dá o verdadeiro limite que precisa ser dado. E você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que seja no tom de voz certo e com amor. Qualquer coisa, por pior que seja, você pode falar, você pode comunicar se for no tom de voz certo e com amor. Tô repetindo, tá? Então você pode dizer, mãe, ok, eu ouvi seu conselho, isso não significa que eu vou fazer o que você está dizendo, mas eu vou pensar sobre isso. Olha que legal, acabei de inventar, é uma ideia. Ah, fulano, meu amigo, ouvi teu conselho, muito obrigada por se preocupar comigo, né? Porque isso demonstra também que a pessoa está preocupada com você. Eu vou pensar sobre isso e depois eu volto a falar contigo, mas isso não significa que eu vá fazer, porque eu gosto de tomar as minhas próprias decisões. E isso não vai magoar a outra pessoa. Isso é maduro, isso é humano, isso é sincero. E se você não falar com raiva, com estresse, ou querendo magoar a outra pessoa, ela vai entender com certeza. Tudo é ponderação, tudo é não ser emocional, é ter equilíbrio na hora de falar as coisas. Inclusive você pode falar para sua sogra, para sua nora: ah, muito obrigada pela opinião, te agradeço, não significa que eu vá fazer o que você pediu, mas eu posso pensar sobre isso. E a gente sempre pode dizer para a pessoa que pode pensar sobre isso, porque às vezes passa o calor da discussão, passa o momento, você pensa melhor, e se você não for orgulhoso, talvez você veja que a outra pessoa tem razão e que a opinião dela é válida. Agora, sempre deixe bem claro que não é porque a pessoa falou que você vai fazer, que você precisa ponderar sobre isso, que você precisa pensar sobre isso, né? Eu tenho uma frasezinha que eu uso, que eu gosto muito, que eu digo assim: se eu não posso pensar, a resposta é não. Às vezes as pessoas vêm e me pedem as coisas, ah, tu tem 5 segundos para decidir. Não, em 5 segundos, desculpa, mas eu não tenho como decidir nada. Eu preciso pensar sobre isso, eu preciso ponderar sobre isso. Então, se eu não posso pensar, a resposta já é não. E aí as pessoas se acostumaram com esse meu jeito. Tanto as pessoas do trabalho quanto da família, elas vão se educando para lidar com você, se você dá os devidos limites. E claro, você tem que mostrar segurança para ser respeitado. Porque se você é uma pessoa insegura sempre, os outros sentem a necessidade de cuidar de você. E aí a nossa amiga Mimimi Chorane, né? Que ela, ai, tá sempre pra baixo, tá sempre chorando, e é insegura, é uma pessoa fraquinha. Aí tá sempre todo mundo ao redor dela, tomando conta da vida dela, porque ela não tem condições de tomar conta sozinha. E ela gosta disso, porque ela tem ganhos com isso, ela vê vantagem nisso. E aí, ela não tem vontade, porque as pessoas estão sempre fazendo as coisas por ela, porque ela não tem condições de fazer as coisas por si mesma, né? E é muito triste ver uma pessoa abandonando o seu potencial e deixando que os outros invadam o seu lugar, invadam o seu espaço, porque ela não tem condições de cuidar do seu próprio espaço. Claro que num momento de carência, num momento de doença, tem momentos na nossa vida que a gente precisa de muito apoio. Tem momentos na nossa vida que nós não somos donos de nós. Tem momentos que a gente precisa realmente de intervenções de outras pessoas para nos ajudar a sair de um buraco, para nos ajudar a sair de doença, de depressão, de tristeza e de coisas muito difíceis que a gente pode passar na vida. E graças a Deus que a gente tem as pessoas para nos ajudar. Só que é preciso dar limite para que isso não dure uma vida inteira. Uma vida inteira em que você se sujeite às vontades dos outros e faça só aquilo que os outros querem, sem ter as suas próprias vontades. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso, eu gostaria que você fizesse uma lista. Hoje, quantas pessoas se intrometem bastante na sua vida? E o que você pode fazer para mudar isso?
Pensa sobre isso, porque a verdadeira liberdade tá em você tomar suas próprias decisões e não fazer aquilo que os outros querem, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você comente, espero que você me dê sugestões de temas que você quer ver aqui no Código da Alma, e é um prazer muito grande estar aqui com você toda semana. Um grande beijo no coração e até o próximo Código da Alma.